cartunista ou artista plástico. Médico. Eu quero ser biólogo. Um grande administrador. Quero ser doutora de animais. Quando eu crescer, eu gostaria de ser engenheiro e para poder ingressar na faculdade, ter minha própria casa, um carro. Por que você quer trabalhar? Para não ficar dependente das pessoas e ter o que eu quero esforçando. Para ter um bom futuro, uma boa qualidade de vida e uma boa renda salarial. Para cuidar das pessoas. Trabalhar, num sentido abrangente, remonta à execução de atividades voltadas a satisfazer as necessidades humanas. Com o advento das práticas capitalistas, o trabalho ganhou proporções absurdas, principalmente porque muito do que se produz é pensado para ganhar uma dimensão global, de forma que, em um simples produto, estão contidas intricadas redes de relações sociais, econômicas, políticas e pessoais. Aos moldes da sociedade vigente, o não trabalhar recebe a alcunha de preguiça e é imediatamente condenado, dada a inutilidade que o indivíduo com essa prática representa diante dos paradigmas atuais. Dessa forma, percebe-se que o trabalho promove, por si só, um status ao indivíduo, cujas dimensões crescem com a importância atribuída pelos membros da sociedade a determinada ocupação. Todos esses fatos, apesar de explícitos para nós, não se reproduziam nas diversas sociedades do passado. Diante disso, em que medida o significado, a organização e o valor do trabalho diferiram nas sociedades do passado e naquelas conhecidas como sociedades tribais, em relação ao que se tem atualmente? Seria o trabalho uma esfera tão importante da vida dos indivíduos durante toda a história do homem? Seria possível pensarmos em uma sociedade na qual o trabalho não constituísse uma esfera particular e de suma importância, onde as práticas trabalhistas não fossem tão exaltadas e despendessem tanto tempo? Para nós, é complicado imaginar um contexto como esse, dada a cultura em que fomos inseridos. Mas esse é o sistema vigente nas sociedades tribais, como as indígenas, por exemplo. Nelas, todos fazem quase tudo, e o trabalho de caça, agricultura e criação passa a fazer parte das mais diversas esferas sociais, como ritos, festas, artes e sistemas de parentesco. Dessa forma, o trabalho não é um elemento estruturante da sociedade, como é na nossa, em que a vida do indivíduo é condicionada pelos seus encargos, mas apenas mais um dos componentes da vida social. O trabalho nessas sociedades é organizado segundo o sexo e a idade, e conta com instrumentos muitas vezes julgados por nós como rudimentares, mas que são adequados a todas as atividades realizadas. Via de regra, as sociedades que são organizadas dessa maneira, elas começaram a surgir já no processo que nós conhecemos historicamente como pré-histórico, em que, nesse caso, as primeiras sociedades eram de caçadores e coletores. Por isso existia uma dependência muito grande em relação àquilo que era fornecido, digamos assim, pela natureza. Havia necessidade de deslocamentos constantes que determinavam um nomadismo dessas sociedades, desses grupos humanos. E gradativamente, a partir da ocorrência da chamada Revolução Agrícola, que também é conhecida como Revolução Neolítica, onde os grupos humanos dominaram a agricultura e, nesse caso, eles domesticaram os animais, houve uma mudança nesse processo, no sentido em que deixamos o nomadismo passando, nesse caso, para um processo de sedentarismo. Esse sedentarismo, para a prática da agricultura e criação de animais, normalmente associado a isso às margens dos rios. Aí você já associa claramente isso à formação das primeiras civilizações. Mas, via de regra, existe uma coisa que chama atenção nesse processo, que é exatamente o sentido coletivista. O indivíduo ele não funcionava como uma parte do grupo, muito pelo contrário. O grupo funcionava como uma engrenagem perfeitamente ajustada, onde todos cumprissem determinadas funções e, evidentemente, o grupo usufruísse daquilo que foi produzido. O antropólogo estadunidense Marshall Sahlins
considera as sociedades tribais como sociedades da abundância ou sociedades do lazer, pois todos os seus membros satisfazem suas necessidades e vivem com ótima qualidade de vida, mesmo trabalhando poucas horas diárias. Os Yanomamis da Amazônia tinham apenas 3 horas de seus dias ocupadas com produção. No Paraguai, os Guayaquis dedicavam 5 horas, porém não todos os dias. Os Kung, no sul da África, em média 4 horas por dia. Apesar disso, observando as imagens desses povos, é possível perceber, pela vitalidade dos componentes, que havia fartura em sua alimentação. O modo como os povos tribais se relacionam com a natureza é um fator substancial para se explicar o modo como o trabalho se desenvolve para eles. Para esses indivíduos, tudo que caçam é um presente da mãe natureza. A terra, com isso, possui um valor cultural expressivo, por ser ela a mantenedora da vida através de seus frutos. O mesmo ocorrendo com a floresta, a qual fornece a caça, e os rios, que promovem a pesca. Além disso, os tribais são profundos conhecedores da natureza, o que os permite realizar os trabalhos com rapidez, esmero e eficiência. Em termos de sociedades grega e romana, o trabalho apresenta-se sua forma originalmente pensada, a qual é carregada na própria etimologia da palavra, tripalium, ou instrumento de tortura. Nelas, os escravos eram os encarregados de trabalhar, enquanto que a elite, composta de senhores e proprietários, cuidava apenas dos assuntos acerca da ordem e do bem-estar da população. Além dos escravos, havia os meeiros, artesãos e camponeses, os quais, mesmo livres, não escapavam às atribuições trabalhistas da elite. Por meio desse mecanismo de dominação, o trabalho, na sua posição de suplício e sacrifício, era alçado às mãos dos menos favorecidos. O trabalho sempre agregado às camadas chamadas inferiores da sociedade. Você vê que desde os primórdios da civilização, sempre houve uma tendência para que um determinado grupo, normalmente associado a isso, aos ritos sacerdotais, aos elementos militares administrativos, aos escribas, porque a escrita surgiu com a civilização, esses grupos, eles controlassem isso, o processo do Estado, gerissem o poder político. E evidentemente que a grande camada da população, as camadas populares e até os escravos, estavam associados exatamente ao processo de produção. São exatamente eles que vão movimentar o processo econômico com a força do seu trabalho. Aí isso caracteriza exatamente essas fases. Os gregos usavam de 3 termos para categorizar o trabalho exercido pelos diferentes segmentos da sociedade. O primeiro é o labor, que consiste no esforço físico voltado para a sobrevivência do corpo, submisso, portanto, ao ritmo da natureza. Como exemplo, temos a agricultura. Já a poiesis é o ato de fabricar produtos a partir de instrumentos ou das próprias mãos, cujo prazo de existência geralmente suplanta o do ser produtor. Como exemplo, temos o escultor e o artesão. Por fim, a praxis, que tem a palavra como ferramenta, utilizando-se do discurso para manter a paz dos cidadãos. É a política, a vida pública. O ideal de trabalho da antiguidade manteve-se no período posterior, quando o sistema feudal vigorava e regia a vida das populações. No feudalismo, a elite, composta pelo clero e pelos senhores feudais, mantinha o domínio sobre porções de terra, os feudos, e sobre as pessoas que neles viviam a fim de retirar o seu sustento e de prover riquezas para os donos do poder. São exemplos os aldeões, os camponeses livres e principalmente os servos, os quais não eram escravos, mas também não eram livres. Os servos eram forçados a trabalhar nas terras do senhor, devendo obedecer a alguns tributos. Um deles era a corvéia, a qual exigia que trabalhassem na construção e manutenção de pontes e vias. Sobre tudo o que se produzia, era cobrada uma taxa, a talha. Para usar o moinho, o forno, os tonéis de cerveja e residir na fazenda, eram cobradas as banalidades. Saímos da Alta Idade Média, água pastoril,
feudal pura para a Baixa Idade Média, onde ressurgem as cidades e a atividade do artesanato e do comércio ganha uma força, agregada exatamente ao surgimento e fortalecimento de uma categoria social que nós chamamos, nesse caso, de burguesia. Se eu estou falando de burguesia, burgo, cidade, estamos colocando o primeiro passo já na formação de um sistema econômico que vem na frente. Na cidade, o trabalho se organizava segundo as determinações de instituições chamadas corporações de ofício. Nelas, o trabalho de todos era controlado pelo mestre, cujos deveres eram garantir os recebimentos dos direitos do rei e do senhor e de fazer respeitar todos os compromissos com a corporação. Em seguida, aparecia o oficial, ocupando a região intermediária entre o mestre e o aprendiz, com as funções de fixar a jornada de trabalho e as remunerações, além de transmitir o conhecimento dos mestres aos aprendizes. Finalmente, o aprendiz tinha entre 12 e 15 anos e era subordinado a um mestre somente, que controlava sua vida trabalhista. Vale notar, portanto, que o trabalho permanecia desfavorecido, jogado nas mãos dos comandados da elite, sem ser o posto central das relações sociais, as quais permaneciam sendo regidas por fatores como hereditariedade, honra, lealdade, religião e questões públicas. A conotação do trabalho, a partir do fim da Idade Média, passou por uma assombrosa mudança. O que antes era tratado de forma pejorativa adquiriu caráter de virtude e passou a ser agente fundamental das relações sociais, determinando os laços de dominação e o quão digno é um indivíduo. A utilidade do ser passou a ser valorizada, não há mais questões de nobreza, honra ou sangue. O trabalho ali ganha, nesse caso, uma outra conotação. É claro que vão existir os trabalhadores braçais, mas o trabalho em si, como gerador de riqueza e lucro, ele passa a ser observado mesmo com outra ótica, muito diferente do que fora, na realidade, durante a Idade Média, em que o trabalho era visto isso como uma espécie, uma coisa pejorativa, às vezes. Existia uma visão da Igreja Católica que colocava o trabalho, às vezes, como uma questão perniciosa e condenava-se, inclusive, o lucro e a usura. Se estamos falando de entrada de idade moderna, nós temos que lembrar automaticamente que, com o surgimento da burguesia, vai haver a necessidade da formação de uma nova ética, que não condene o enriquecimento. É aí que nós temos que nos lembrar que, paralelamente a essa ascensão da burguesia, dentro da reforma protestante aparece o Dom Calvino, uma formação da ética capitalista. Enriquecer é bom, com base no trabalho, no lucro e na poupança. Ética capitalista. O trabalho, ele ganha, nesse caso, uma valorização que até então ele nunca havia sofrido. Querendo ou não, o trabalho ele agrega status ao indivíduo, porque se a gente for analisar, a sociedade ela nos julga pelo poder aquisitivo que a gente tem. Então, eu acho que a sua profissão é quem vai definir o grau de respeito que a sociedade vai lhe impor. Ser taxado de desempregado é um termo extremamente negativo, e aí isso causa, inclusive, alguns homicídios. Você busca entrar no mercado de trabalho, você não tem essa possibilidade, alguns acabam se suicidando, né? E outros jovens que são realmente, não existe a possibilidade de inserção no mercado, acabam entrando nesse mundo do crime. Então nós vamos perceber que nesse contexto, realmente o emprego deixa de ser um sacrifício e passa a ser uma virtude. Para hoje, somos as engrenagens do motor do mundo. Baixa um desgaste, um desvio do padrão comportamental e novas peças vêm nos substituir. Difícil dizer a qualidade dos valores do passado, se eram melhores que os do presente. Mas o motor do mundo continua funcionando, cada vez mais rápido, e só há espaço, feliz ou infelizmente, para um único pensamento. Devemos ser uma engrenagem ou a fumaça que sai pelo escapamento? O que você acha das pessoas que não querem trabalhar? Eu acho que elas são tipo um peso morto para a sociedade, né? Porque elas, além de depender dos outros, não tem como crescer profissionalmente e várias outras coisas. Eu acho que as pessoas preguiçosas são parasitas, como insetos que ficam dependendo do nosso sangue para poder sobreviver. Não querem nada com a vida, não vai ter um bom futuro e provavelmente vão virar mendigos.
Mais alguma coisa a falar? Nada mais.